Então a gente não pode perder tempo de falar do amor de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos para cá, por favor. Senhor Deus, a teu filho, teu servo, use ele de conforme a sua vontade. Não aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que a gente precisa. Às vezes, Senhor, uma palavra no meio simplesmente entra com um conserto para nós. E eu vim aqui para ouvir uma palavra de fé para mim. Preciso ouvir algo que mexa com a minha fé hoje, Senhor. O vaso está aí, mas o Espírito de Deus sabe que eu estou precisando. Por isso, Pai, muito obrigado, em nome de Jesus. Por Deus pode dizer amém? Amém. Antes de passar para ele, domingo, já antecipando, estará conosco aqui o nosso pastor Vinícius. Marcos Vinícius estará pregando aqui para a gente. Amém, irmãos? Vocês estão felizes com isso? Amém. Pois eu estou muito feliz, porque isso aí é uma renovação de laços, né? Isso daí é muito legal. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Se vocês ouvirem o Marcos Vinícius cantando, vocês nunca mais vão querer me ouvir, né? O cara é muito bom pregando, muito bom mesmo. Principalmente na área da família. Meu Deus. Dirigiu um bom tempo. Se eu ouvir o Marcos Vinícius que eu estou imaginando, que dirigia a Vigília de Bambu, então é esse mesmo. Glória a Deus. Irmãos, sem perder tempo, por favor, se puder colocar para mim, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, apenas o verso 40, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, verso de número 40. Me imbuíram aí com uma responsabilidade de ministrar essa palavra 4 sextas seguidas. Não sei o que vai dar, nunca fiz isso, mas eu creio que no final vai dar certo, em nome de Jesus. Amém. 22 anos de ministério, nunca passei por essa parte, mas vai dar tudo certo, amém? Diz assim: e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pôs-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Pode botar o verso 4, só para a gente, 36 versos anteriores, verso 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e um palmo. Amém? Tome seu assento, por favor. Amados, é um texto extremamente conhecido de todos nós. Quem não conhece o texto em que Davi venceu Golias? Quem não conhece a parte em que a história narra que Davi teve a sua vida completamente mudada após enfrentar esse gigante chamado Golias de Gate. Mas como todos sabem, e deixa sozinho no tangedor, dá lugar aí, deixa eu te usar aí, me ajuda aí. Mas como todos sabem, Davi ele não iniciou vencendo batalhas. Ele não iniciou vencendo Golias. A história diz que Davi, dos 8 filhos, ele era o mais novo e também o menor.
que 3 dos seus irmãos, Eliabe, Abinadab e Sama, ou Samar, como queiram, foram escolhidos pelo até então rei, que reinou no período monárquico chamado Saul. Foi escolhido para guerrearem inúmeras guerras. Foram chamados para fazer parte de um lindo e de um poderoso exército. Só que Davi, pelo fato de ter a sua estatura baixa, ser um moço ruivo e de boa presença, o seu pai Jessé decidiu lhe imbuir com uma responsabilidade até então fora do comum, porque o seu pai lhe ofereceu como ministério o campo e como responsabilidade cuidar das suas ovelhas. Nós sabemos que talvez para guerrear todos podem se posicionar para isso. Já para cuidar de ovelhas, nem todos foram chamados. E o pai entregou as ovelhas na mão do pequeno Davi, para que ele cuidasse. Alguns ousados afirmam que as ovelhas eram malhadas. E ovelhas malhadas no Antigo Testamento eram ovelhas que não tinham valia econômica e nem tampouco financeira. Eram ovelhas que os comerciários não atentavam tanto, porque não tinha tanto valor de revenda. E também não eram ovelhas que atraíam a atenção de lobos, por exemplo. Sendo que Davi está no campo cuidando das ovelhas do seu pai. E uma coisa que eu aprendi nesse texto é que Davi, ao cuidar das ovelhas do seu pai, ele está imbuído com 2 responsabilidades. Primeiro, as ovelhas. Segundo, o seu pai. Haja vista que as ovelhas que ele cuidava não eram dele. E se não eram dele, ele precisava, cedo ou tarde, prestar contas. E todas as ovelhas, malhadas ou não, se fazia necessário estarem bem e saudáveis, sadias, com a sua saúde íntegra, intactas, no que tange a fisicamente falando, precisavam estar perfeitas. E Davi sabia disso. Só que o texto diz, irmãos, que enquanto ele apacentava, entrou um aprisco lá no campo. Entrou o urso. Ele matou o urso e tirou a ovelha da boca do urso. Isso aqui, irmãos, é para a gente expressar uma conotação importante. Se alguns afirmam que as ovelhas eram malhadas, o porquê que o urso entrou lá para tentar destruir? Que graça tem destruir algo que não tem tanto valor assim? Na verdade, isso aqui me implica num assunto, pastor. Sabe qual assunto que me implica aqui? É porque, na verdade, se os ousados afirmam que as ovelhas não tinham tanta valia financeira assim, e o urso entrou lá para tentar levar a ovelha, então a ovelha tinha muito mais valor do que dizem. E aí, irmãos, quando se mexe com uma ovelha, na verdade não mexeu com a ovelha, mexeu com o pastor da ovelha. E essa é
alerta importante para nós: sermos ovelhas e, sobretudo, termos pastor. Aleluia. Porque ovelha não é nenhum apontamento teológico. Ovelha, no dicionário Aurélio, significa um ser dócil, manso e que, sobretudo, não tem senso de direção. E pastor, no dicionário, significa guardador de gado. E o que eu aprendi nesse texto é que pastor, na verdade, ele não precisa necessariamente saber pregar. Ele precisa, sobretudo, saber apacentar. O pastor não necessariamente precisa ter alimento para um público em massa, mas ele precisa ter pastagem para as suas ovelhas. Porque o que prende ovelha não é culto de libertação. Aleluia! O que prende ovelha não é reteté, não é campanha. O que prende ovelha é pasto verdejante. O que prende ovelha é alimento saudável. Glória a Deus. E aí o urso pegou, e Davi matou o urso. Veio o leão, o rei da selva, e Davi agarrou na sua barba, feriu e o matou. Tudo isso por conta de uma ovelha. E aí eu preciso colocar algo bem mais abrangente aqui. Eu, como ovelha, preciso identificar até onde o meu pastor vai lutar por mim. Opa! Tamo junto. E eu, como pastor, preciso saber até onde estou disposto a lutar pela ovelha. Ainda que para que eu tenha que colocar a minha vida em risco. Porque Davi corria um grande risco de, além de não salvar a ovelha, de morrer. E por que temos uma gama de pastores pregadores? Porque pastores apacentadores, que se importam com as ovelhas, está cada vez mais escasso. Ser pastor era sinônimo de responsabilidade e veemência com o chamado. Hoje, devido à informatização e o alto índice de elevação gospel, virou moda ser cristão, virou moda ser pastor. Mas na verdade o pastor só é testado quando a ovelha está em perigo e quando ele está disposto a arriscar a própria vida para salvar a vida da ovelha. E eu peço que você compreenda, por favor. Davi era tão pequeno, e aí o seu pai lhe incumbiu uma responsabilidade, que foi cuidar de algo tão grande. Ou você acha que ir à guerra é mais importante do que cuidar de ovelha? Porque ir à guerra, você está defendendo o exército, mas sobretudo defendendo a própria vida. Ou você mata ou você morre. Mas quando você tem ovelha, você precisa entender que a ovelha não pode morrer. A ovelha não pode sofrer. Obrigado. Davi identificou isso. Só, irmãos, que Samuel, naquele tempo, carregava, diferente da unção que ungiu Saul, ele não carregava um vaso de azeite. Ele carregava para ungir Davi, ou um dos filhos de Jessé, um chifre de azeite. E eu perguntei a Deus por quê. Na hora de Saul foi um vaso e na hora de Davi foi um chifre de azeite. Você pode observar na história que não é que a unção de Saul foi fraca. Saul que foi fraco para suportar a unção que recebeu. Só que com Davi, Deus disse: eu vou enviar o chifre de azeite na mão de Samuel, porque o vaso, qualquer queda, quebra, mas o chifre para quebrar
exige mais empenho, é mais difícil do chifre quebrar. Ou seja, Deus estava dizendo: Samuel, leve essa unção do chifre de azeite para ungir um dos filhos de Jessé, porque essa unção vai ser duradoura, vai ser firme e vai ser permanente. Só que quando Samuel chegou lá para ungir um dos filhos de Jessé, a mesa estava posta e somente os maiores estavam assentados à mesa, enquanto o menor estava no campo cuidando das ovelhas de papai. Só, irmãos, que os primeiros a serem apresentados foram justamente Eliabe, Abinadab e Samar. Porque Samuel identificou: se Saul é grande, Deus quer substituir ele, Deus precisa colocar alguém à sua altura. Só que na verdade Deus já estava com um plano de tirar o grande e colocar o pequeno. Deus e suas manias de trabalhar, Deus e suas formas de agir, porque Deus nos mostra sempre que para a obra fluir não depende do meu tamanho, depende do tamanho do Deus que nós servimos. Nunca será sobre mim, nunca será por causa de mim, sempre será por causa de Deus. Só que passaram-se os 7 filhos de Jessé, e aí a cabeça de Samuel fica em parafuso, porque ele percebeu: eu estou com a unção certa, no lugar certo, mas se Deus não intervisse, se não interviesse, melhor dizendo, eu teria ungido a cabeça errada. Você já percebeu que a unção é certa, o endereço certo, mas Samuel estava na iminência de ungir a cabeça errada. Se Deus não entrasse, Eliabe seria ungido. Só que Deus disse: Samuel, eu não vejo como vê o homem. O homem olha a aparência. Para você, Eliabe está pronto, e para ti, Senhor, rejeitado. Abinadab chega: Senhor, esse é o cara, está aprovado, Senhor, e para ti, rejeitado. Samar, Senhor, apareceu, e agora? Para mim é ele, e para ti, Senhor. Até que passaram então os 7 filhos de Jessé, e Samuel está com a unção certa, no endereço certo, mas cadê a cabeça para ungir? Cadê a cabeça para ungir? E aí Deus soprou no ouvido dele e disse assim: pergunta se tem mais alguém. Irmãos, olhem para mim aqui, grave isso que eu vou lhe dizer. De repente você nunca tem ouvido isso, mas vou ouvir agora. A unção é até fácil de achar, o difícil é achar a cabeça certa. Gravou isso? Isso é forte. A unção é até fácil de achar, o problema é achar a cabeça certa. É por isso que tem uns aventureiros que andam por aí com azeite derramando em qualquer cabeça. Meu Deus. E aí o cara prega hoje e desvia amanhã. Porque tem pessoa que tem que morrer diabo, tem pessoas que tem que morrer obreiro, tem pessoas que tem que morrer pastor, tem pessoas que tem que morrer presbítero, e tem pessoas que tem que morrer como auxiliar, porque não é sobre cargo, é sobre estrutura para receber a unção. Samuel grita: não tem mais ninguém. Jessé disse: ainda resta, 1 Samuel 16:11, ainda resta sim, resta o menor. Deus disse no ouvido de Samuel: não assente à mesa enquanto ele não chega. Olha aí, olhem para cá, olhem para cá, olhem para cá. Isso aqui, irmãos, eu posso afirmar com todas as letras possíveis. Tinham 8 filhos, mais Jessé. Então tem que ter quantas cadeiras na casa? 9 cadeiras. Sim ou não?
Sim ou não? Tu acha que Jessé tinha algum preconceito com Davi? Claro que não. No entanto, que ele entregou as ovelhas. Tu acha que ele ia entregar algo tão sério na mão de alguém que não valesse nada? Você acha assim? Você acha? Que ele entregaria algo tão importante na mão de quem não valesse nada? Claro que não. Então tinha a cadeira de Davi lá. E qual era o segredo? É que a cadeira de Davi sempre esteve vazia. Sabe por que Davi nunca sentou na cadeira? Porque a unção nunca tinha descido. Porque no dia da unção descer, ele teve que sentar. Sabe por que tem algumas cadeiras vazias? Porque falta cabeças ungidas. O que impede de sentar na cadeira ou sentar à mesa são cabeças que ainda não foram ungidas. Davi foi ungido na presença dos seus irmãos. E eu perguntei a Deus por que na presença dos irmãos. Deus poderia levar Samuel no campo e ungir ele lá. Mas Davi teve que ir à casa para ser ungido. É porque os irmãos, de forma alguma, pastor, poderiam dizer futuramente: ele não é ungido. Tiveram que presenciar, porque contra fatos não há argumentos. Porque tem uma galera que cismam em questionar a nossa unção. E é por isso que Deus nos unge na presença de alguns, para que a gente entenda que a unção foi Deus que derramou. Só que Davi não foi ungido uma vez só. Ele foi ungido na casa, foi ungido em Hebrom, e depois foi ungido como rei sobre todo Israel. 3 vezes recebeu unção. Eu não vi na Bíblia ninguém que recebesse unção 3 vezes. Eu até agora não vi. A prova de que Deus era tão com Davi, tão com Davi, tão com Davi, que Deus não poupou em derramar azeite. E tem gente aqui nessa noite, me diz o Senhor, que está duvidando do seu chamado. E aí Deus manda lhe perguntar: quantas vezes Ele terá que te ungir? Quantas vezes vai precisar derramar óleo para tu saber que esse chamado é de Deus na tua vida? Só que a unção chegou na vida de Davi quando ele já trabalhava. E tem gente que não recebe a unção porque está esperando a unção descer para começar a trabalhar. Só que a unção não desce na vida de talentoso. A unção desce na vida de comprometidos. Porque Deus prefere, olhe para mim aqui, Deus prefere alguém que fala planta e bicicleta, mas que seja cheio da presença, do que alguém vazio que fala pai das luzes. Deus da eternidade, sacrosanto. Deus não está atrás de belas palavras. Deus está atrás de comprometimento. É por isso que o esforço sempre vai vencer o talento. Mas só que vivemos um momento de muitos anos que a galera não quer mais ouvir quem tem vida com Deus, só querem ouvir os talentosos. E os talentosos arrastam multidões. Deixa eu lhe contar um segredo aqui só para como paralelo. Você lembra do filho da viúva de Naim? Quem lembra disso? Lembra? O texto diz que ela estava saindo de Naim, possivelmente para sepultar em Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade marítima, justamente onde Jesus estava vindo, depois de ter curado o criado centurião. Ou seja, de alguma forma se encontraria. Mas isso aqui não é o que eu quero abordar para conjugar no texto, não é isso. O que acontece nesse texto é o seguinte: que Jesus era seguido pelos discípulos e por uma grande multidão que iam para Naim. E quem saía de Naim, a mulher, o texto diz que também seguia uma grande multidão que acompanhava o cortejo. Você percebeu? Do lado de fora tem um vivo arrastando muita gente, e do lado de fora, do lado de dentro também. Gravou? Do lado de fora tem um vivo arrastando multidão, e do lado de dentro também tinha, só que um morto.
E o que eu aprendo aqui é que o morto consegue arrastar mais gente do que o vivo. Isso aqui não é ideia minha. Porque dá para contar nos dedos as vezes que fui visitado no ano que passou. Mas se eu morro de hoje para amanhã, talvez meu sepultamento seja um dos mais cheios. Oh, Jesus. Olha o que o texto diz, irmãos. Davi recebeu a unção, pastor. E quando Davi recebeu a unção, vou chegar aí nesse texto aí. Quando Davi recebeu a unção, ele poderia fazer um churrasco. Quando nós somos consagrados, é o que preparamos. Mandamos a moleira fazer o bolo. Preparamos as gordices para que a gente possa se alimentar e se divertir ao máximo. Porque é um momento único, é um momento histórico. Diferente, Davi não vai receber 3 unções pela mesma coisa. É uma para diácono, uma para o espírito. Davi para rei recebeu 3. Você entendeu isso aqui? Davi poderia ir para o shopping, poderia ir ao shopping, poderia ir à praia. Mas Davi fez sabe o quê? Com a unção na cabeça, voltou para o campo. Lembra que ele cuidava das ovelhas? Ou tu acha que Deus vai derramar unção para tu largar com as atividades? Porque a unção não é para te promover no título, é para te revestir para fazer o que você já fazia. A unção que desce na tua vida e te faz sair das tuas atividades não foi Deus que derramou. Porque Davi nos mostrou de forma bem clara que a unção subiu na cabeça, mas não subiu para a cabeça. Porque tem gente que deixa a unção subir para a cabeça. E quando a unção sobe para a cabeça, não prega mais para pouca gente. Não consegue mais ser íntegro e sincero com Deus. Muda a mensagem conforme a quantidade de pessoas. Não tem mais compromisso com as coisas de Deus. Mas quando a unção sobe na cabeça, ele percebe que Deus só está me revestindo para que eu não largue o que ele confiou nas minhas mãos. É por isso que batismo com o Espírito Santo, por exemplo, não é vestimento, é revestimento. É como uma parede que você sabe que tem tijolos aqui, mas você não os vê. Por quê? Porque passou-se então um revestimento. Porque os tijolos puros, se não passassem nada para impermeabilizar, eles não teriam estrutura para suportar as questões climáticas. Furariam, se degradariam e com o tempo ruiriam e cairiam. É por isso que se faz necessário você ser revestido. Deus me manda lhe dizer: eu estou te revestindo nessa noite. Ao revestimento na casa, você não vai desviar. O seu ministério não será mais peso. Deus desce revestimento na tua vida. Você recebe isso da glória a Deus? Tem revestimento de Deus descendo para a tua vida. Ai, irmãos, olhem para mim aqui. Pastor Jorge, meu amigo, pegou aqui algumas sextas-feiras atrás. E ele falou sobre o óleo. O pastor falava comigo no banco ali. Tu acha que óleo é só unção, irmãos? É só revestimento? Não, irmãos. Se tem uma coisa que o pastor vive sendo, é ferido. E o óleo serve para quê, pastor? Para fazer com que os insetos, principalmente as moscas, batam. Porque as moscas sabem onde estão as suas feridas. O que ela não imagina é que tem óleo. Porque ela entende: eu vou levar as minhas larvas, vou contaminar o ambiente. E se eu contaminar, ele morre ainda do dia para a noite. Mas aí está o segredo de termos óleo na cabeça. Porque ela pensa que vai servir como aeroporto. Mas quando ela vem pousar, ela não aguenta a quantidade de óleo escorrega. Se ela tivesse
mas está ungido. Está machucado, mas está ungido. Está machucado, mas está revestido. Está chorando, mas está revestido. Está sofrendo, mas está revestido. Irmãos, tem gente que pensa que vai tacar o dedo na tua ferida e abri-la ainda mais até que você morra. Mas quando chegar, tem óleo, tem óleo, tem óleo. E cabeça que tem óleo, mosca não pousa e não faz morada. Tem revestimento de Deus. Tem revestimento de Deus para a tua vida. Olha para cá. Davi recebeu um sonho e voltou. Só que em algum momento agora, Davi precisou ser maduro, pastor. Porque o cargo não mudou, a unção não mudou, mas a função também não mudou. Deus acrescentou uma mais. E qual foi essa uma mais? Davi, pega alimentos e leva para os seus irmãos. Você percebeu que a função aumentou? Ou tu pensa que a unção desceu para tu ficar só nisso? Tu acha que Deus derramou óleo para tu ficar só nisso? Só cantando? Só pregando? Só dirigindo? A unção não vem acompanhada de mídia não, irmão. Nem de status não. A unção traz consigo responsabilidades. E aí, está preparado? Porque a unção todos querem. Responsabilidade nem todos. Eu disse isso em algum lugar para conjuminar aqui. Você lembra o animal que Jesus usou para entrar em Jerusalém triunfalmente? Você sabe qual animal que foi usado? Foi o jumento. E jumento na Bíblia é o que? Animal de ossos fortes. É o mais bonito. Poderia ser um cavalo. Poderia ser uma grande ave. Para ir por cima. Jesus escolheu o jumento. Porque jumento é animal de ossos fortes. Não tem beleza, mas tem estrutura suficiente para carregar Jesus. Você compreendeu isso? Que na verdade Deus não está em busca de estética. Deus não está em busca de beleza. Deus está em busca de crentes fortes. Porque vivemos um período muito estranho, aonde a verdade nos ofende. E disse Charles Spurgeon que a Bíblia contém tudo que os homens odeiam. A verdade. E aí vai no que o grande sábio disse. Eu lendo a Bíblia encontrei muitos defeitos, todos em mim. Aleluia. Aleluia. Porque na verdade, eu não sei se você vai ter como heresia, mas está na Bíblia. Lembra do jovem rico? Nem sempre você vai sair feliz de um culto que tem Jesus. Porque toda vez que você sai triste, na verdade não é algo que te entristeceu, foi a verdade que você não aceitou. Portanto, que ele disse: pega os teus bens, vende e dê aos pobres. Quando mexeu no bolso, ele disse: meu dinheiro ninguém mexe. O texto diz que ele foi embora triste. Agora eu te pergunto, o que Jesus disse para ele ficar triste? Na verdade, irmãos, não é o que é falado, é o que é, como é ouvido. O abençoado Cláudio Duarte, o pastor fala direto. Todos nós conhecemos um lugar como Ilha de Guaratiba. A comunicação é imprescindível. E na verdade é o Ilha de Guaratiba. Não é Ilha de Guaratiba. E como se ele dissesse uma das vertentes: eu estou aqui te esperando um tempão. E a pessoa que ouviu falou assim: como assim não tem pão? Não é que não tem pão, eu estou esperando aqui um tempão. Porque talvez, irmãos, não seja a forma com que é falado, mas sim com que é ouvido. Aí agora, eu entro aqui, para não tomar o seu tempo. Davi foi levar alimento para os irmãos. Quando ele foi levar alimento para os irmãos, olha aqui o que aconteceu.
Davi foi mal interpretado pelo mais velho. Eu preciso que você compreenda que ao receber a unção, não só aumentarão as atividades, como também as incompreensões, as má interpretações. A tua boa vontade vai ser tida como qualquer outra coisa. Vão te interpretar mal. São coisas que a unção promove. E é por isso que tem um monte de gente querendo correr do ministério. Porque sabe, se agarrar firme, se a unção descer, até amigos vão diminuir. Vai ser interpretado por pessoas que deveriam te amar. E ele diz: eu sei a tua presunção. Eu sei que na verdade tu não vem saber como a gente está. Só vem sondar como é que está a guerra. Era como se Davi tivesse pensado: rapaz, eu acho que a função de cuidar das ovelhas foi mais fácil. Porque, irmãos, lidar com leão e urso é difícil pra caramba. Já lidar com alguns irmãos torna a tarefa um pouco mais difícil. Porque o leão e o urso pode matar. Desceu aqui, gente. Oh, Deus. E aí você conhece gente que mata os irmãos e deixa o leão e o urso vivo? Conhece gente assim? Mas Davi preferiu fazer o quê? Ou matar o urso e o leão. E o que o irmão pensa de mim, fala de mim, problema dele. Porque eu não estou aqui para agradar ele. Eu estou aqui para agradar o Pai. Nem que para isso eu tenho que servi-lo. Quando você recebe a unção, você acaba tendo que servir quem te trata mal. Sabe por quê? Porque o Pai mandou. Porque se dependesse de Davi, duvido. Seja sincero, irmãos. O que você prefere, um abraço ou um soco? Como é que você alimenta alguém que te bate? Alguém que te fere? Davi só alimentou por dois motivos. Primeiro, porque o alimento não era dele. Segundo, porque foi o pai que mandou. Davi entendeu: eu sou tão pequeno, que se o pai não me der alimento, eu não tenho alimento para dar. Opa. Eu sou tão pequeno que se o pai não me der alimento, eu não tenho alimento para dar. Tem gente que acha que é o bambambam, que é o bom da história. Mas se o pai não der alimento, ele não tem alimento para dar. Verdade. Ele foi lá. Só que nesse contexto, o rei deles estava desviado, chamado Saul. Estava completamente perdido. No trono, mas perdido. Na igreja, perdido. No culto, perdido. Nas funções, perdido. E aí, olha o que Saul está dizendo: olha, galera, vamos todo mundo para casa, que esse cara é grande demais. Você já viu o tamanho dele? Lá no versículo 4, você já viu o tamanho dele? Acho que não dá pra gente não, cara. E olha que Saul era grandão, gente. Saul estava desfalecendo o coração de todo mundo. Davi foi lá levar alimento. Quando ele ouviu o gigante gritando: não tem homem não. 40 dias gritando: tem homem não. Cá para nós, irmãos. Eu acho que não tinha homem lá não. Tem homem não. 40 dias ninguém se manifesta. Jesus amado. Tem pessoa que com medo se isenta da sua responsabilidade. Foge do que tem que fazer. Davi nem foi lá para isso. Davi foi lá só alimentar os irmãos. E aí o que ele fez? Rapaz, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Aleluia. Ô meu líder, você me permite uma coisa? O que, Davi? Eu vou lutar contra ele. Aí começa o que a unção promove. Primeiro foi o irmão. Aí agora o líder falou assim: tu não tem condições, já viu o tamanho do cara? Na verdade, o líder não estava falando olha o tamanho do cara. O líder estava falando olha o teu tamanho. Tu não tem condições não, rapaz. Ele guerreia desde a mocidade. Você, um ruivo de tua presença, no máximo tu sabe fazer tocar harpa. Só sabe tocar harpa. Tu é músico. Davi disse: rapaz, eu não quero comparar o ministério a uma empresa. Mas todo segmento, quase todo segmento, exige
Como é que você consegue me comprovar? Me provar que você vai ganhar desse cara? Ah, deixa eu te contar um negócio. Vocês estavam lá na guerra, não estavam? Vocês estavam na mesa, comendo tudo, se alimentando. Sabe onde eu estava? No campo. Veio o urso, pegou a ovelha. Fui lá, tirei a ovelha da boca do urso, ó, pum, matei o urso. Veio o leão, jarrei na barba dele, feri e matei. Saul deve ter ficado um pouquinho aberto. E talvez tenha dito consigo mesmo: rapaz, que experiência é essa? Depositada em um ser tão pequeno. Sabe o que eu aprendi com essa palavra, irmãos? Que tem pessoas grandes que não têm nenhuma experiência no ministério. Já pessoas pequenas têm experiências de sobra. A experiência não está no tamanho que eu tenho, está na capacitação que recebo de Deus. Davi disse: eu matei urso, matei leão, e você está me condenando já como perdedor? Eu vou lutar contra ele. Saul falou: tá bom, você vai lutar, vou desfalecer o coração de mais ninguém, só tem uma coisa, você vai precisar vestir a minha veste. Davi falou: tá bom, combinado. Quando Davi pega as vestes de Saul, está escrito, o texto diz que ele começa a andar. E quando ele começa a andar, o texto diz, sabe o quê? Que ele disse: está pesado. Olha o que ele faz. E Davi tirou aquilo de sobre si. Agora deixa eu te contar uma coisa aqui. O que pesa mais, as vestes de Saul ou a unção de Deus? Sabe qual é o grande segredo da história? Davi tirou as vestes, porque não dá para tirar a unção. Sabe o que eu aprendo? Saiu de Davi tudo aquilo que foi colocado pelo homem, e ficou em Davi aquilo que tinha sido colocado por Deus. Ainda que tu não queira mais o ministério, não tem para onde tu correr, porque a roupa de Saúl dá para tirar, mas não dá para arrancar a unção de Deus. Não dá, irmãos. Glória a Deus. Não dá para arrancar a unção de Deus. Estou caminhando para o fim. Estou sentindo uma brisa aqui muito suave. Deus está falando com a gente. Não dá para abandonar, a unção já desceu. É irrevogável, intransferível. É como sangue de banco, não tem como transferir. Davi então deu alguns passos e tirou aquilo sobre si. E Davi entendeu o seguinte: ele vem a mim com lança, com espada e com escudo. Pela lógica aqui, a Bíblia diz que a lança de Golias pesava muita coisa, e só a lança dele pesava mais do que Davi, possivelmente. Mas Davi disse: ele vem contra mim com lança, escudo, espada, mas eu tenho um segredo, eu vou a ele em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Sabe o que eu aprendi aqui, pastor? Antes que Davi disse isso, ele disse: quem é esse gigante? Quem é esse circunciso filisteu? Você sabe o que é a expressão circunciso? Aquele que não participou do corte da pele do prepúcio. Ou seja, quem não participava do corte da pele do prepúcio, com pedras afiadas, significa que ele não passou pela circuncisão. E se ele não passou pela circuncisão, era alguém que não tinha pacto, aliança com Deus. Era alguém desaliançado. Era como se Davi estivesse dizendo: ele é grande, mas não tem aliança. Eu sou pequeno, não tem aliança. Então quem vence não é quem é grande, quem vence é quem tem aliança. Eu preciso que você entenda que a aliança não tem emenda. Os casados sabem. Você não sabe onde começa e não sabe onde termina. Oh, Jesus. É como se a aliança começasse em Deus, passasse por mim, voltasse para Deus. Passasse por Deus, chegasse a mim e fosse para Deus. Aí fica Deus, eu, Deus. Deus, eu, Deus. Deus, eu, Deus. Quem tem aliança vence.
Quem não tem aliança perde. Davi disse, ele vem a mim desse jeito. É agora que eu quero entrar para você. Dá uma olhada do tamanho da tua vitória, versículo 40. Davi percebeu, ele veio comigo, contra mim, com tudo isso. Eu vou a ele em nome do Senhor dos Exércitos. Só que eu preciso ter uma estratégia, o Senhor já me deu. Olha o que Davi fez, versículo 40. E tomou o seu cajado na mão. Cajado na Bíblia é o que, irmãos? Autoridade. Davi pegou a autoridade na mão. Porque quem tem óleo na cabeça tem autoridade na mão. Davi pegou a autoridade na mão. E agora ele escolheu para si 5 seixos do ribeiro. Você sabe o que é seixo? Pedras lisas. Pedras de decoração. Aquelas pedras lisas estavam onde? No ribeiro. E para Davi pegar essas pedras, o que ele teve que fazer? O que ele teve que fazer? Me ajuda aí. Estudiosos. Olha o que ele teve que fazer. Vou descer não, que eu estou velho. Agora eu te pergunto. 1 Samuel 16:11 diz que Davi era o menor. É tão pequeno que a Bíblia não informa o seu tamanho. E pare para pensar comigo, se Davi é pequeno, se ele está descendo, ele fica ainda menor. Ah, você que pensa. Só que grande não é quem sobe, irmão. Grande não é quem sobe. Oh, Jesus. E o texto diz que ele pegou as pedras e pôs na mão forte do pastor. Você sabe o que é o forte do pastor? É uma bolsa com 2 compartimentos. Tem algumas motos, Harley Davidson, que tem isso aí. Creio que afunda de um lado e as pedras do outro. A saber, no surrão. E lançou mão da sua funda. Era uma espécie de uma tiradeira, mas não era de colocar para trás como um arco e flecha. Era algo de girar. Você acha que Davi tinha força suficiente para atacar aquela pedra? Uma pedra só. E por que eu botei esse tema? 5 pedras e um adversário. Porque Davi teve um líder que lhe interpretou mal. Julgou a sua capacidade. Teve um irmão que julgou a sua intenção. E ele tinha 5 pedras, ele poderia eliminar 5 irmãos. Ele poderia eliminar o seu líder. 4 irmãos e um líder. Só que ele deixaria o adversário vivo. E eu não sei se você conhece pessoas assim, que até pela fragilidade preferem vencer os irmãos e deixar os adversários vivos. Eu sei que alguns irmãos são problemáticos. Só que o pai mandou Davi levar alimento. Eu não sei se você sabe, mas alimento é para os irmãos. Pedra para o gigante. Não o contrário. Tem gente que dá alimento para o inimigo e pega para os irmãos. Davi falou não, para os irmãos é alimento. E para os gigantes? Pega. Ele tirou a sua funda, só que antes depois dele lançar a mão da sua funda, ele foi chegando ao filisteu. Isso aqui me despertou a atenção. Porque se ele já é pequeno, decidiu descer, supostamente tinha ficado menor, mas não, ficou maior. E ele foi se chegando ao filisteu, eu acredito que ele não foi abaixado do jeito que estava, ele deve ter se levantado. Só que quanto mais perto ele chegava do filisteu, maior o filisteu ficava, e menor ele ia ficando. Aleluia. Por quê? Bota no versículo 4. Olha o tamanho do filisteu, olha lá. Olha o tamanho dele. 6 côvados, de altura 6 côvados e um palmo. Cada côvado representa 51 centímetros. E cada palmo representa 23 aproximadamente. 51 vezes 6, 306. Mais 23, 329. Então Golias tinha aproximadamente 3 metros e 29 de altura. Aproximadamente. Não estou fechando questão. Não sou dono da verdade, por favor. Algo aproximado, não exato. E qual é o tamanho de Davi nisso tudo? 1 Samuel 16:11. Ainda resta o menor. Aleluia. O que vai dar nessa guerra aqui, irmãos? O pequeno lutando com o grande.
vendo isso aqui? Só tinha uma diferença aqui, séria, um segredo aqui, meu irmão. Porque Davi, a diferença para Golias era o seguinte, que Golias era grande, mas tinha um Deus pequeno. Já Davi era pequeno. O que eu aprendo aqui para você dar glória no tamanho da tua vitória. O que vence não é o meu tamanho. O que vence é o tamanho do Deus que eu sirvo. Eu não lembro de cabeça porque eu não sou uma enciclopédia. Mas tem um versículo que diz que Davi ao girar deve ter sido o subsequente ao 40. Que Davi ao girar, a Bíblia diz que a pedra foi lançada e se lhe encravou na testa do gigante. Eu fiquei encucado, porque já preguei 50 milhões de vezes, mas eu fiquei encucado, porque eu que ando de moto, esses capacetes mais abertos, que a gente gosta, mas deveriam ser proibidos, não tem segurança nenhuma, só protege dos lados e em cima. Isso se proteger. Mas na frente o capacete, pelo menos o meu, ele cobre até a testa. Eu te faço uma pergunta, que capacete é esse que esse homem usava? Que a pedra conseguiu cravar lá? O texto não diz em momento algum que a pedra passou pelo capacete. Eu não sei se o capacete de um guerreiro era diferente de um motoqueiro. De repente é, porque se a pedra cravou na testa, o capacete só cobria a cabeça. E aí eu te faço uma pergunta aqui mais importante ainda. Você acha que Davi, tão pequenininho, tinha tanta força assim para atacar a pedra do cara? E a pedra está cravada na testa ainda. E vou te falar, ele se aproximando do versículo 40, né? Ele vai girando a fundo, irmãos. E eu creio que ele vai girando de baixo para cima, porque o cara é alto. Não tem como eu lançar daqui. Eu não estou na mesma altura, no mesmo nível. Eu tenho que girar daqui, ó, e jogar para cima. Só que o texto diz que a pedra se encravou na testa. Sabe o que aconteceu? Golias caiu com o rosto em terra. Está chegando no meio? Peraí, eu estou de frente para o cara tinha que cair para onde? O certo tinha que cair para onde? Por que ele caiu para frente? É como se o texto estivesse me dizendo o seguinte, que a pedra bateu na testa e dentro fez isso aqui. Com o rosto em terra. Eu já falei em algum lugar, vou repetir, minha esposa já deve lembrar. Eu falei em alguns lugares que eu já preguei essa mensagem, mas é de Deus para a nossa vida. Se ele caiu para frente, irmão, é pelo único motivo, pastor. Isso é loucura minha de pregador. Porque atrás do gigante está o seu exército, os filisteus. De duas uma, irmão. Ou alguém não tão fiel assim, do mesmo exército, o tenha empurrado, aproveitado que ele já tinha sido ferido, ou uma visão mais maluca ainda, é que Davi, quando tracou a pedra e a pedra cravou na testa, ele caiu para frente. Essa é a visão maluca minha de pregador. É como se Deus estivesse dizendo, tu não tem força para derrubar esse cara, mas eu tenho. Só que eu quero que tu faça a tua parte, porque Deus não é o Deus que vai fazer tudo. Então grave isso que eu vou lhe dizer aqui, isso é importante. É verdade. Eu vou falar algumas palavras aqui para conjuminar e a gente volta aqui e encerra. Coloca a cereja no bolo e vai embora para casa. Você lembra de Lázaro quando morreu? Jesus chegou, tirar a pedra. Ele podia tirar, não podia? O cego, acho que foi de nascença, se não me engano, vá e lava-te no tanque de Siloé. Ah, mas não estou vendo, vai cego mesmo, vai, faz a tua parte. Dá teu jeito, se vira. A mãe dos dois filhos, lá a viúva, o profeta falou, pede vaso emprestado. Aí o texto diz assim, e ela pedia vaso emprestado e ele os trazia. Ou seja, o filho trazia, um dos filhos, levava vaso para ele encher de azeite. Ou seja, o milagre teve participação da família. Lá no caso de Lázaro, alguém teve que tirar a pedra. No caso de Naamã, o profeta disse, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Porque para Naamã ele falou o quê? Se colocar a mão na minha cabeça, você curar, é isso que eu estou esperando. Só impor a mão aqui, porque eu sou maioral, eu quero receber a cura e quero ir embora
mergulha 7 vezes, ou lava 7 vezes no Rio Jordão, e será curado. O que eu aprendo com isso aqui, irmãos? Que ele desceu e Deus deu a cura. A pedra foi tirada e Lázaro foi tirado do túmulo. O que eu aprendo com isso? É que Deus pode fazer tudo, mas Ele nunca vai fazer tudo que pode. Nunca, literalmente falando. Ele pode fazer tudo, mas Ele não faz tudo que pode. Lembra de Marcos capítulo 2? Ele estava ministrando a palavra em uma casa que supostamente seria dele ou de Pedro, de quem era a casa pouco importa, em Marcos 2. Mas o texto diz que os amigos pegaram o leito do paralítico, levaram, fizeram um buraco no telhado, baixaram o leito, e quando chegou lá, Jesus disse: perdoai os teus pecados. No final de tudo, o que é mais fácil dizer? Perdoai os teus pecados ou levanta e anda? No final de tudo, o cara saiu andando. Mas quem levou o leito? Quem fez o furo no telhado? Quem baixou o leito? Tu acha que Jesus ia largar a palavra, carregar o leito, fazer o buraco, baixar o leito? Irmãos, cá para nós, Jesus só vai fazer o impossível. Já o possível, Deus não me abre uma porta. Que hora essa porta? A porta está fechada. Que hora você acordou? Mas Deus falou que 2026 e a porta ia se abrir. No primeiro dia útil do ano, que hora você acordou? Ressacado de panetone, chocotone saindo pelas veias. Mas não foi atrás da tão sonhada porta que Deus disse que era abrir. Posso pôr a igreja de pé, pastor, para te orar? Por favor. Deus, aleluia. Será que eu ainda consigo falar alguma coisa desse texto semana que vem? Mas 3. Eita, glória, aleluia. Você tem a palavra da glória a Deus. Glória a Deus. Olha para cá, para você dar uma olhada do tamanho da tua vitória. Olha lá, eu vou começar a igreja. Sabor de chocolate. Ele dizia: My God. Me dê um amém com sabor de chocolate. My God. Vou falar. Deixa eu te contar um segredo. Ele caiu para frente. Creio que seja Deus. Tudo que eu fiz para conjuminar aquilo, Deus dizendo: taca a pedra que eu derrubo. Se ele caiu para frente, era como se Deus tivesse atrás do gigante e falou assim: taca daí, que eu derrubo daqui. Era como se Deus já tivesse com os pés assim: pode tacar que eu derrubo. Faz uma parte que a minha já está engatilhada. Ache que eu reajo. Não brinca barraça. Não diga sempre na camarada sonha. Faz que eu faça a minha parte. Deus me diz essa noite que vai chegar com o pé na porta. Só falta a tua mão na obra. Deus está com o pé na porta. Só falta a tua mão na obra. Olhe para mim aqui. A gente olha agora, pastor. O tamanho do cara. Para não cansar vocês. O tamanho do cara, 3,29 metros, 6 rolos um palmo. Grandão, não foi? Mas o texto diz que a pedra cravou na testa. E ele caiu. Ele era tão grande, se preocupou com espada, com lança, com escudo, com armadura, com... Esqueceu a brecha. Porque se a pedra cravou na testa, porque tinha uma brecha na testa. Ele só se preocupou em crescer. Esqueceu de tampar a brecha. Meu Deus, aleluia. Você lembra de Neemias? Só para conjuminar aqui, a gente volta e olha. O texto diz que os inimigos olharam e ficaram com raiva de Neemias. Sabe por quê? Porque ele edificava? Não. E quando olharam para o muro, observaram que nele não havia brecha alguma. Os inimigos não se preocupam com o tamanho do que tu edifica, mas sim com a qualidade do que tu edifica. Aleluia. Glória a Deus. Portanto, que tinha gente nesse texto de Neemias, pastor, que não participou da construção do muro de forma direta. Sabe como é que eles participaram? O texto diz assim: e alguns são separados para vigiar.
Tem gente que Deus não chama nem para pregar, cara. Só para vigiar. É por isso que na expressão de Jesus é vigiar e é orar é importante. Vigiar muito mais. Porque eu vejo gente que ora caindo. Gente que vigia não. Porque quem ora se acha autossuficiente. A rua tem buraco, posso passar por aqui. Nesse buraco eu não caio. Só que eu aprendi a diferença de um inteligente para o sábio. Sabe qual é a diferença de um inteligente para o sábio? É que o inteligente consegue sair de um buraco que o sábio jamais cairia. Meu Deus, aleluia. Meu Deus, isso é forte, hein? Repete pra gente. Deus está aqui, irmãos. Tem alguém para Jesus nessa noite? Tem alguém para Cristo para a gente orar? Olhe para cá. Eu não gosto de deixar você tanto tempo mais em pé, mas eu preciso deixar em pé um pouquinho só. A gente vai orar agora, eu preciso falar uma coisa que desceu do céu para mim e para a tua vida. Davi pegou a própria espada de Golias. Espera aí. A espada era mais pesada que ele, gente. A lança. Ele pegou essa espada. Sei. Mas sabe o que eu aprendi aqui? É que o gigante não caiu com Deus derrubando, não morreu com Deus derrubando. E nem com a pedra cravada. Ele está com o rosto em terra. E Davi pega a espada e ó, corta a cabeça. Era Davi dizendo o seguinte: eu tenho 5 pedras e não é à toa. Eu vou enfrentar os irmãos teus mais para frente. Mas você nunca mais eu luto. Davi entendeu, ele só caiu, não morreu. E tudo que cai levanta. E normalmente quem levanta mais forte. Então faça um favor, irmãos, que esse gigante que Deus derrubou hoje, extermina ele. Ou tu mata esse gigante ou ele volta mais forte para te derrubar. E outra, tinha um costume antigo, pastor, eu falei da pedra aqui, que no sepulcro fazia assim, Paraná, botava uma pedra no sepulcro. Essa pedra, trazendo para a normativa da língua portuguesa, significa ponto final. Então, na verdade, o ponto final não é quando Davi matou Golias. O ponto final é quando colocou a pedra no sepulcro. Quando a pedra foi colocada. Dizendo, esse gigante eu não só matei, mas ele na minha vida foi sepultado. Vamos orar? Porque o gigante já foi sepultado da tua vida. Que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Deus, obrigado. Obrigado por essa oportunidade que o teu Espírito, por bondade e por misericórdia, me concede essa noite. O Senhor sabe que, por dignidade, eu deveria estar debaixo da terra, mas por misericórdia, eu estou à frente de um púlpito. Pela graça sois salvo. E isso não vem de vós. Não me calma. É dom de Deus. Deus não é pelo que eu mereço, não é pelo que eu posso, é pelo que o Senhor é. Porque o Senhor, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação Senhor. Se despiu de toda a sua glória e desceu a essa terra e foi obediente. E obediente até a morte de cruz, pelo que recebeu um nome que é acima de todos os nomes, pelo qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Deus. Pai bendito, que a tua presença continuamente esteja conosco. Abençoa as nossas vidas, abençoa a nossa casa e a nossa família, abençoa o Bruno, né? Abençoa o pastor Alter, não sei. Abençoa a sua esposa, a sua família,
Obrigado, Deus amado, pela vida dos irmãos, da liderança dessa casa, que com carinho, que com confiabilidade me permitiram assumir essa tribuna. Pai, é uma responsabilidade muito grande, mas eu creio, Pai, que nós transmitimos vida, uma palavra altamente entendível, altamente, Senhor amado, inquestionável no que diz respeito à unção da tua parte. E eu creio, Pai, que o Senhor falou conosco muito poderosamente. Continuamos abençoando, nos guardando e sendo para nossas vidas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Toma o teu assento rapidinho, por favor.